E eu aqui, e neste vídeo vamos falar sobre A Lâmina do Imortal, filme de 2017, baseado no mangá de mesmo nome e dirigido pelo Takashi Miike. Mike, não sei como pronunciar o nome dele, mas tudo bem. O que importa é, ele também foi diretor de 13 Assassinos, que é um filme razoavelmente popular, eu me lembro que tinha alugado ele na época, sim, alugado ainda. E bom, mas hoje estamos aqui para falar de Lâmina do Imortal. Lembre-se de dar um like, se inscrever, apertar o botão do sininho para ter mais notificações e vamos lá. Bom, a Lâmina do Imortal, né, como eu falei, foi baseado no mangá. E eu tenho que dizer que, com exceção das capas, assim, eu nunca tive uma noção muito profunda do que é a Lâmina do Imortal até ver o filme. Eu não sei se o filme cobre o mangá inteiro, tipo, então eu já vou dizer isso, eu realmente não faço ideia se esse negócio aqui cobre toda a história. Então estou analisando o filme pelo filme somente, né? Mas tudo bem, como o filme começa? O filme começa com o Manji, que é um samurai, assim, meio que um Ronin, que tá ali fugindo ali de certas coisas que aconteceram, quando ele é atacado por mais de 100, por mais de 100 inimigos ali. A irmã dele é morta durante esse ataque, porque tem uma recompensa na cabeça dele. Mas ele consegue matar todo mundo antes de morrer. Assim, ele fica todo ferrado, mas ele consegue matar todo mundo. Então aparece uma bruxa, e essa bruxa infecta ele com alguns vermes que deixam ele imortal. Imortal não seria bem a palavra, ele é praticamente imortal. É muito, muito, muito difícil matar ele completamente, né? Ou qualquer pessoa que esteja infectada por esses vermes. E o que acontece, né? Como a irmã dele morreu, ele não tem motivo para viver, ele queria morrer. Mas a velha falou não, né? A bruxa falou não, você não vai morrer, você vai ficar imortal. Então, com essa imortalidade, ele fica por aí vagando pelo mundo, né? Só que a gente não acompanha ele por esse tempo, por esse período que ele está vagando pelo mundo. A gente corta e vai acompanhar a Rin Asano, que é uma menina que faz parte ali de um dojo ali de samurais, quando um grupo vai lá, um grupo de bandidos vai lá e ataca. E esse grupo ele é liderado pelo Anotsu. E o que é o Anotsu, né? Qual que é a parada dele? Qual que é a parada desse grupo? Esse é um grupo que quer passar a treinar o exército do Japão, né? E eles estão, principalmente o Anotsu, ele está fazendo todo esse grupo de assassinos uma forma de vingança, um negócio meio amplo assim, mas que por acaso acabou cruzando com a vida dessa garota, e essa garota acabou se salvando ali por circunstâncias. E essa garota acaba encontrando a bruxa. A bruxa pede para que ela vá atrás do Manji, porque o Manji vai ajudar ela. E é uma coisa, digamos assim, uma lição de moral da bruxa, né? De ver a imortalidade como uma bênção. Isso é interessante. Isso é interessante. Porque o Manji, ele quer morrer o tempo todo. Assim como esse novo mangá mais recente, o Unlucky Undead, é a mesma coisa, a mesma ideia, né? O Undead Unlucky, acho que é esse que é o nome do mangá. O conceito é o mesmo, né? Então, imagine, é um mangá muito mais antigo e a ideia é a mesma, só que a diferença, pelo menos aqui no filme, né? Não sei como que é no mangá exatamente, é que a lição de moral na bruxa é o contrário, é que, tipo, vale a pena ser imortal. Essa é a lição de moral dela. Não é tipo, você quer morrer, tipo, não é pra morrer, né? Inclusive, quando ele finalmente descobre, né, encontra ali as forças para viver, é quando ele tá quase morrendo em alguns momentos. Então, isso é uma coisa bem interessante disso daí. Os dois eles vão criando uma conexão durante o filme. Ela é uma personagem bem irritante, na verdade, né? E o próprio Manji, né? O Manji é conhecido como o assassino dos 100, porque ele matou mais de 100 bandidos, né, num combate. Ele tem uma característica esquisita para personagens do tipo. Na verdade, é uma coisa parecida com aquele 14 lâminas que eu comentei, porque ele tem um monte de tipo de espada. Um monte de espada, um monte de faca, um monte de equipamento, foice, etc. Ele carrega tudo nas mangas, assim, tipo. É claro que é uma coisa assim, mangá, né? Tipo, uma coisa fictícia, fantasiosa mesmo, porque assim, nem cabe todo aqueles equipamentos que ele carrega, simplesmente vai se spawnando, né? Vai nascendo dali da mão dele à medida que ele vai lutando. Mas é legal, assim, os combates desse filme são absolutamente brutais. Porque como ele é imortal, você pode arrancar pedaços, você pode arrebentar ele inteiro. Então assim, é absolutamente brutal. A forma como o enredo ele vai se desenvolvendo é um pouco acelerado demais. Você não sente tantas conexões entre os personagens quanto você deveria. Como eu comentei, a própria dinâmica entre a garota e o Manji, né, entre a Rin Asano e o Manji,
é uma relação que eu considero um tanto artificial, assim. O Manji começa a gostar dela basicamente porque ela aparece com a irmã dele e tal. Mas eles começam a se gostar meio do nada, assim. Eles começam a ser amigos, né? Tipo, se gostar no sentido de irmandade, assim. Meio. Ah, porque sim, o roteiro tá falando que é pra acontecer isso. Além disso, o desenvolvimento à medida dos vilões, né? Pro lado dos vilões. Ele também tem dois níveis. Ou ele é muito bom, no caso do próprio Anotsu, né? Que é o topo, né? Que é o vilão maior. E ele é muito bom, só que os outros são uma porcaria. Os outros só são psicopatas, basicamente. Então, os outros ficam meio assim, né? Tem uma assassina em especial que tem uma relação diferente com a Notsu e tem uma relação diferente com o Manji também. E essa assassina até tem algum desenvolvimento meio de leve, assim, mas não tanto assim. A estrela do show aqui, é claro, é o Manji. Né? É interessante ver como ele não tá nem aí pra nada, mas ao mesmo tempo tá aí pra tudo. É o tipo de personagem que eu adoro. Esse tipo de personagem. O cara que, tipo, ele tá todo arrebentado, ele quer que tudo se ferre, só que ele vai lá e faz mesmo assim. Ele vai lá e resolve a parada, mesmo estando tudo ferrado, mesmo estando tudo acabado, etc. Ele vai lá e resolve a parada. Isso é muito legal. Eu gosto desse tipo de personagem. E também o vilão, como eu falei, o Anotsu é muito legal. É muito bacana, porque você entende mais ou menos o porquê que ele é como ele é. Você entende que ele não é simplesmente um maníaco diferente dos outros subordinados dele. Só que aí tem esse lance que é o interessante da vilanice dele. É que ele tem todos esses maníacos junto com ele. Então, mesmo que ele mesmo não seja puramente maníaco, ele tem todos esses outros maníacos com ele. Então, torna ele tão ruim quanto. Por associação nesse caso. Só que não associação, como que eu posso dizer, não é associação de, ele não sabe que eles são maníacos. No caso aqui, ele entende o quanto eles são malucos e tal, e ele tá ali, e bora, e etc. Esse é a Lâmina do Imortal. Combates absolutamente interessantes devido à violência, à quantidade de inimigos, e como você escuta barulho de coisa rasgando, etc. Com coreografias bem criativas, assim, porque como o Manji pode se arrebentar inteiro, então ele não precisa simplesmente ganhar as lutas, ele pode ficar apanhando um monte, e ele apanha pra cacete, mesmo sendo um guerreiro incrível, né? Então isso é bem interessante como ele se aproveita da imortalidade muitas vezes. Então tem bastante cuidado nisso. Como o filme está um pouco restrito ao mangá e também restrito ao tempo, né? Tipo, é claro que o filme é longo, ele tem mais de 2 horas, só que mesmo sendo longo e tendo mais de 2 horas, comparado a um mangá, com um monte de capítulos e volumes, etc., não tem nem comparação, né? Dentro dessa restrição, ele trabalha muito bem essa mensagem, por assim dizer, essa ideia de a imortalidade valendo a pena, e ao mesmo tempo, que é o contrário do que a maioria que ao contrário do que a maioria das mídias vai falar a respeito disso, né? Tem outros filmes, etc., que tratam isso pelo contrário. Aqui não, ele cria um motivo para viver, ele quer continuar sendo imortal, né, durante esse tempo, etc. E provavelmente a bruxa vai fazer ele encontrar outros motivos com o passar do tempo, né? É interessante a relação dele, inclusive, com um dos vilões que também tem um status parecido com o dele, que é curioso, assim, como os dois dialogam. Então, é um filme muito legal. Eu recomendo realmente que você assista se você gosta de filmes de samurai, principalmente se você gosta de adaptações de mangá, né? Claro que tem as coisas que são meio galhofa, assim, e também principalmente os próprios vermes são um negócio meio esquisito visualmente, mas é o que é, né? E beleza, eu gosto dessa coisa mais abstrata, eu gosto que o filme não tenha vergonha de ser o que ele quer apresentar, e ele apresenta isso muito bem. Então, dito tudo isso, a minha nota para A Lâmina do Imortal de 2017 é um 8 de 10. É uma nota bem alta, sabe? É uma nota bem alta. Lembrando que eu faço essas análises baseado no contexto. E o contexto aqui é filme adaptado de mangá, né? Filme adaptado de mangá que é longo, reduzido e tal. Tem todo um contexto também de ser desses filmes não terem vergonha de serem o que são, o que é muito legal. Então eles têm a sua linguagem, dentro dessa linguagem, dentro dessa proposta. É um filme que pra mim é um 8 de 10. Filme bem bacana. É claro que se você não gosta desse tipo de coisa, talvez você ache bem pior, etc. Né? Cada um tem a sua. Então o que você acha de A Lâmina do Imortal? Comenta aqui. Lembra de se inscrever, dar um like, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. E claro, né, olha na descrição ali do canal que tem várias outras coisas ali legais, né? Tem o canal de jogos, tem os 2 canais de jogos, né? Tipo, porque é doidura. E, claro, também tem o financiamento coletivo, que você puder ajudar, qualquer coisa é muito bem-vinda, porque as coisas são bem difíceis. Então, isso aí. Valeu e até mais.